Irmãos, a graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais uma pastoral desse tempo de quarentena, de pandemia, e eu queria meditar com vocês nesse domingo de Páscoa, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, e queria que, mediante a reflexão desse texto base, pudéssemos fazer aqui alguns apontamentos, fazer aqui algumas notas sobre a Páscoa, um domingo pascual, um domingo onde, para nós cristãos, a reflexão da obra e de tudo que Jesus fez de forma redentiva deve estar memorado em nossos atos culticos, em nossos atos de adoração, de louvor ao Senhor. Diz assim o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, ele escreve essa epístola para encorajar os cristãos no primeiro século, que estavam vivendo um processo já de perseguição romana ferrenha. Ali por volta do ano 64, Nero, ele queima parte da cidade de Roma e ele atribui esse incêndio criminoso aos cristãos, e ali existe uma grande perseguição e um grande conflito entre romanos e judeus, porque os próprios romanos não sabiam fazer uma distinção dos judeus que não eram cristãos e dos judeus que se tornaram cristãos, que assumiram a fé cristã, porque era um movimento ainda embrionário ali no primeiro século, um movimento que estava acontecendo. Então Pedro escreve essa primeira epístola para encorajar os crentes a se manterem fiéis em Jesus e lembrarem da obra de Jesus, de tudo que Jesus fez nesses dias difíceis de perseguição. Nós estamos vivendo também dias difíceis, traçando um paralelo, onde a igreja ela não está aberta, onde estamos nos reunindo como igreja em nossos lares, sentindo falta uns dos outros, daquela comunhão comunitária, mas lidando com o entendimento de que Deus é soberano, de que Ele é Senhor da história, de que Ele não perdeu o controle de nada e de que, de alguma forma, Ele quer usar a sua igreja para fazer visível a sua obra e os seus atos redentivos ao longo do processo da história humana. Nesse tempo de lutas que estamos vivendo, nós passamos aí por uma série de emoções e vemos as pessoas com diversos tipos de reações também. Algumas pessoas vão reagir com desespero, nós vamos perceber pessoas reagindo com ansiedade, outros vão reagir com esperança, outros vão reagir com confiança. Então nós temos assim uma coxa de retalho onde cada parte desse tecido, para rememorar um cenário, uma situação, são marcados por essa questão de atitudes, reações e sentimentos distintos e diversos. O fato é que a forma como nós reagimos em tempos como esse vai determinar demais a direção para onde a nossa fé está focada, A forma como nós reagimos, a forma como nós lidamos, principalmente com cenários adversos, vai apontar para onde a nossa fé está alicerçada, para onde a nossa fé está pavimentada. E isso é muito sério, porque se, enquanto cristão professo, no meio desses cenários difíceis, onde a gente escuta relatos e mais relatos de pessoas passando necessidades e privações, e vendo várias ações da Igreja do Senhor ao redor do mundo, e vendo como a igreja também pode se comportar para testemunhar sobre o Cristo
e a sua obra, né, a sua obra salvífica no meio desse processo, como Senhor soberano de tudo isso, é algo também que deve nutrir encorajamento no nosso coração. Nesse texto, Pedro ele fala justamente sobre uma esperança viva, e essa esperança viva é o próprio Cristo no seio da igreja, que deve encher o nosso coração. E Pedro vai falar que por causa da misericórdia de Deus e por causa daquilo que Deus nos deu, que foi uma vida nova através da ressurreição de Jesus, nós podemos ter uma outra percepção, uma outra perspectiva dos fatos. Não é por causa da nossa capacidade de sermos fiéis ou de perfeição que não temos, não é da nossa capacidade de discernimento próprio, ou de obras próprias, ou de justiça própria. O que Pedro está falando é que por causa da esperança que temos em Jesus e por causa da obra de ressurreição dele, nós temos uma nova vida, e através dessa nova vida nós temos a condição, nós temos a capacidade de encarar os fatos olhando a partir do prisma da ressurreição, a partir do prisma dos atos redentores do próprio Cristo. Infelizmente, nada aproxima as pessoas mais de Deus do que a dor. Muitas vezes, o C.S. Lewis ele disse certa vez que o sofrimento é um megafone de Deus chamando a atenção do homem para si. E eu gosto sempre de reproduzir essa frase porque eu acho ela muito intensa, pertinente, forte para momentos como esse. Mas a gente não deve esquecer que, mesmo em tempos de lutas, a Bíblia nos encoraja a louvarmos a Deus, a declararmos que, como diz aquela canção, porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, é baseado nessa perspectiva dos fatos, nessa perspectiva da cruz, nessa perspectiva da cruz vazia, da tumba vazia, do Cristo ressurrecto, que eu posso encarar a pandemia, a crise econômica, as adversidades, sabendo que, de alguma forma, Deus quer nos ensinar algo nesse cenário e Ele quer nos usar para ser glorificado através da vida da igreja como o Cordeiro ressurrecto, o Cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. E eu queria pensar com vocês nessa devocional, nessa reflexão sobre 3 fatos da Páscoa que precisamos considerar em tempos como esse. A Páscoa, para nós, enquanto cristãos, é uma das comemorações mais importantes, pois ela traz o aspecto da comemoração da ressurreição de Cristo para nós cristãos. É claro que a Páscoa na Bíblia é instituída ainda lá no Antigo Testamento para celebrar a saída de um período de escravidão do povo judeu, povo hebreu, lá do Egito Antigo, Império Egípcio, e ele sai de um cativeiro, de uma escravidão de mais de 400 anos, e ali nós temos a última praga, no livro do Êxodo, capítulo 11, onde Deus traz uma orientação ao povo, e ali nós temos um paralelo com o próprio Cristo já em Êxodo 12, quando a Páscoa é instituída, onde o povo no vilarejo de Gósen mata ali o Cordeiro Pascual, e Deus os orienta a assar aquele cordeiro, a comer as pernas, a comer ali a questão dos miúdos, né, como a questão dos órgãos viscerais, e comer também a cabeça. Isso tem todo um paralelismo, toda uma tipologia e uma alegoria, né? Comer as pernas implica dizer que nós, enquanto cristãos, baseado no sacrifício dele como Cordeiro Pascual, temos nova vida para andarmos como Jesus. Comer a fissura, comer os miúdos, comer os órgãos intestinais, que eram os órgãos que, para a cosmovisão do judeu, implicava na consciência de sentimentos, diferente para nós ocidentais do século XXI, que o órgão humano que expressa sentimentos ou emoções é o coração. Então, comer daqueles órgãos ali, naquela tipologia, para nós, enquanto cristãos, traz a aplicação prática que, baseado na nova vida que recebemos de Jesus e baseado no sacrifício de Jesus, na ressurreição que Ele
operou triunfando sobre a morte, trazendo vida aos seus filhos, aos seus escolhidos, à sua igreja, Ele nos dá a perspectiva também de termos o mesmo sentimento como Jesus teve, o sentimento de humildade, de abnegação, de renúncia, que produziu glória e louvor ao Pai, ao ponto de o nome do Pai ser glorificado em todo o tempo. E comer a cabeça significa aquilo que a própria Bíblia diz no Novo Testamento, de termos a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. A partir da nova vida em Jesus, nós somos desafiados a termos uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de encarar os fatos, de discernir, não sermos levados por todo tipo de aberração e vento de doutrina que a gente tem visto em períodos como esse se propagar de maneira feroz e de maneira violenta aí nos anais das mídias sociais. Então, nesse tempo de isolamento, a Páscoa deve produzir a reflexão de que qual a verdadeira razão de estarmos aqui. Alguém morreu, uma morte de cruz, derramou seu sangue para nos dar uma vida nova, para nos darmos uma vida que não sirva apenas para trazermos um senso de consumo compulsivo para um bem-estar pessoal, mas uma vida que serve para apontar para Deus e para, de forma testemunhal, trazer aos homens a mensagem de que Ele está vivo e essa nova vida pode ser enxergada nas nossas vidas enquanto seres humanos, enquanto Igreja do Senhor, que testemunha esse Cristo vivo, encarnado e presente e real no nosso meio, trazendo transformação e trazendo realidade, trazendo novidade de vida, como diz a própria Escritura. Uma outra reflexão que a Páscoa deve trazer em nosso coração é que o texto de Pedro fala que por causa da sua misericórdia Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. A questão é como temos desfrutado dessa nova vida diante dos períodos de tribulação, de adversidades e de luta. Temos espelhado Jesus, temos inspirado pessoas a conhecer a Cristo por causa do nosso testemunho, por causa da nossa forma de viver a vida que Jesus nos deu, ou temos buscado nos alicerçar e pavimentar a nossa crença no velho homem que foi mortificado pelo poder do pecado. A terceira reflexão e última que eu queria trazer para esse vídeo e para nós enquanto igreja é que Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Por isso nosso coração deve estar cheio de esperança viva, de gratidão, e podemos declarar: aleluia, o nosso Redentor não está naquela tumba, Ele não está ali, Ele ressuscitou. O problema é que muitas pessoas próximas de nós, elas não sabem disso, ao nosso redor, que cruzam conosco diariamente. E agora elas podem estar percebendo a incapacidade diante desse cenário conflituoso que o ser humano tem de controlar o seu próprio futuro. Nós não temos domínio nenhum. A Bíblia diz que a gente não pode acrescentar um côvado à nossa existência, ou seja, 45 centímetros. Nenhuma fita métrica temporal a gente consegue acrescentar para a nossa existência. A questão é o que nós temos feito para que as pessoas, nesse período, ouçam também a mensagem de Jesus e ouçam a mensagem de que Jesus está vivo, de que Ele ressuscitou, de que Ele vive em nós e que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. A pandemia e essas crises que estamos vivendo, econômica, política, religiosa, elas são ótimas oportunidades de falarmos sobre quem é Jesus, sobre o que Ele tem feito em nossas vidas e o que Ele deseja fazer no mundo. A questão é como nós temos aproveitado esse tempo para compartilhar a nossa fé, para compartilhar e testemunhar sobre Jesus. Esse também é um grande desafio para esses dias de pandemia, porque isso também faz com que a nossa fé, que é pavimentada no Cristo, celebre o Cristo vivo, ressurrecto, que nos dá uma viva esperança, por graça e misericórdia nos dá uma nova vida. Oremos nesse momento, confessando os nossos pecados e também em gratidão por tão grande salvação e por tão grande remissão que temos
na obra e na vida do Senhor Jesus, que está ressurrecto, operando, Senhor de tudo e de todos. Oremos. Pai, que a Tua graça esteja sobre nós nesse tempo adverso, trazendo a consciência de que não podemos ser, ó Deus, guiados pelo nosso próprio coração, que é enganoso e corrupto, porque nele ainda há a essência do velho homem, mas que sejamos guiados pelo Espírito Santo que opera em nós, que habita em nós, que vive em nós, guiados por Tua palavra, termos a mente iluminada para enxergarmos a situação a partir da perspectiva da cruz vazia, da tumba vazia, do Cristo ressurrecto que morreu por nós, trazendo vida e vida em abundância. Que o Senhor guie os Teus filhos nesse domingo pascual, aonde estiverem, trazendo graça sobre eles, Pai. É o que eu oro com gratidão no nome do Senhor Jesus. Irmãos, não esqueça de fortalecer o canal da igreja, né, curtindo o vídeo, compartilhando, para que a fé aqui refletida ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, se inscrevendo no canal, convidando outras pessoas a se inscreverem no canal, porque isso leva a nossa mensagem e é uma forma também de honrarmos a Cristo através dessas tecnologias que tem nos proporcionado e tem dado voz a todo mundo, ateu, cristão, pessoas de outras esferas religiosas, pessoas com outras ideologias que não glorificam a Deus, elas estão falando e produzindo diariamente conteúdos para alcançar os corações. Que a mensagem de Cristo também seja glorificada por sua igreja, seja enviada por sua igreja através desses mecanismos de tecnologia, que você seja um agente disso também. A gente assumiu a perspectiva de estar produzindo vídeos agora 2 vezes por semana, na sexta e no domingo. Na quarta-feira a gente vai estar encaminhando o roteiro de oração para os irmãos da Igreja Batista Bíblica das Nações. E se você se interessa, coloque aí a questão da sua observação no comentário e coloque o seu e-mail e a gente encaminha também os roteiros de culto nos lares nesse momento de pandemia. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo na sexta-feira que vem.